Jornal Hora News. Oferecimento: Reformar Construções, Loja Multiplus Mais, Império Açaiteria. Olá, começando agora o nosso Hora News. A você que está nos assistindo agora, hoje teremos uma entrevista muito esclarecedora sobre questões de saúde e polêmicas nas redes sociais com a coordenadora da Atenção Básica de Iraquara e enfermeira da UTI Adulto do Hospital Regional da Chapada, Silvana Soares. Então fique ligadinho aí que já teremos esta entrevista. Após as 16 horas em Iraquara, o cenário é completamente atípico. Nas imagens feitas nesta quinta-feira, logo após o fechamento de todo o comércio, é notável como o cenário local é outro. Ruas praticamente vazias. A população se prepara para o toque de recolher, que começa às 18 horas, desde segunda-feira, feito em Iraquara. Acidente com ambulância deixa 2 mortos e 1 ferido na BA 148. O acidente foi com uma ambulância do município de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Segundo as informações, o acidente ocorreu por volta do meio-dia no município de Dom Basílio. O paciente e o acompanhante que estavam na ambulância vieram a óbito. E antes de continuarmos, vamos aos nossos oferecimentos de hoje e logo após vamos à entrevista com a coordenadora da Atenção Básica de Iraquara e enfermeira da UTI Adulto do Hospital Regional da Chapada, Silvana Soares. Temos o oferecimento especial de Império Açaiteria e Sorveteria. A Império Açaiteria e Sorveteria já é conhecida como o melhor açaí da cidade. E além dos deliciosos bolos confeitados, tem também a opção de fondue de coxinha. Uma verdadeira delícia. Ligue agora mesmo e peça já o seu. Império Açaiteria, Rua Silvia Almeida, no centro de Iraquara. Temos o oferecimento também da Loja Multiplus Mais. A Loja Multiplus Mais é especializada em soluções de informática e telefonia móvel. Além disso, temos cases para celulares, iPhone e Xiaomi originais, HD, SSD de alta performance para notebooks e computadores, carregadores turbo de alta qualidade, tintas originais Epson, roteadores, TV Box e toda a gama de acessórios de informática e telefonia. Dividimos tudo em 12 vezes sem juros no cartão. Disponível também para renegociação. A loja Múltiplos Mais fica localizada na rua 7 de setembro, no centro de Iraquara. Temos o oferecimento especial da loja Reformar Construções. A Reformar Construções é uma das maiores lojas de materiais de construção da cidade, com uma grande variedade de produtos e um excelente atendimento. E agora estamos parcelando tudo em 12 vezes no cartão. É isso mesmo, você pode parcelar suas compras em 12 vezes no cartão. Não perca tempo. Reformar Construções. Praça dos Eventos, no centro de Iraquara. Confira agora na íntegra a entrevista que fizemos com a coordenadora da Atenção Básica de Iraquara e enfermeira da UTI Adulto do Hospital Regional da Chapada, Silvana Soares. Bom, nós estamos aqui com a coordenadora da Atenção Básica de Iraquara, Silvana. De antemão, eu quero agradecer por ceder um pouco de seu tempo para tirar, algumas dúvidas e esclarecer alguns assuntos para a população neste momento tão, digamos, polêmico. A gente vai aqui com a primeira pergunta, que é levando em consideração as queixas dos comerciantes que exigem a reabertura dos serviços não essenciais, quais critérios foram considerados pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid para adotar as medidas restritivas que foram descritas no decreto estadual? Bom, Jorge, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de apresentar a equipe técnica da saúde, dizer que todas as decisões, ela passa por essa equipe, então nós discutimos,
nós nos atualizamos, né, somente depois é que a gente toma uma decisão. Então, a equipe técnica ela é formada, né, pela secretária de Saúde, Graciela Rocha, o coordenador de Vigilância Epidemiológica, Maurício Correia, coordenador da Vigilância Sanitária, Ivonilton Neves, apoiadora da Atenção Básica e coordenadora de Saúde do Trabalhador, Flávia Mendes, coordenadora de Saúde Bucal, Tamisa Fernandes, e nós temos o enfermeiro coordenador da Unidade de Saúde da Família, José Francisco Lopes, Jorge Coronado. Então, essa é a equipe técnica, a equipe que analisa dados e que toma decisões, né, e levamos essas decisões para o comitê. Então, assim, para a gente determinar que era necessário fechar o comércio, né, era necessário fazer esse distanciamento social, nós utilizamos de uma plataforma, né, tem uma plataforma, né, que chama da GeoCovid-19, que é uma plataforma que foi desenvolvida por um portal onde eles utilizam, assim, eles reúnem organizações acadêmicas renomadas, como a UFBA, a UFES, o IFEBA, né, e tem outras, né, que participam também. Então, eles desenvolveram uma plataforma para auxiliar, né, para que a gente possa fazer projeções e com essas projeções implantar as ações, né, e poder traçar, né, os nossos objetivos. Então, nós fizemos algumas projeções, inclusive hoje também vou passar para vocês a projeção de hoje para daqui 30 dias, e baseada nessas projeções que nós decidimos que a melhor forma era fazer o distanciamento social, porque até o momento nós não temos vacina disponível, então, até o momento, a melhor forma de conter o vírus é o distanciamento. Então, visto que já tínhamos casos confirmados no município, nós fizemos projeções para, assim, tomar essas decisões. As projeções que nós fizemos hoje, né, para 30 dias, ficou da seguinte forma, né? Então, quando a gente faz as projeções, a gente olha com supressão de fluxo e sem supressão de fluxo. Quando a gente fala sem supressão de fluxo, é quando a gente não faz nenhuma medida restritiva, em que a gente deixa o comércio aberto, em que a gente deixa tudo como está. Então, sem a supressão de fluxo, em 30 dias, as nossas projeções é de 3.233 casos, isso casos acumulados. E com a supressão, fazendo a medida restritiva, teremos 1.578 casos acumulados. Então, nós fazemos também de casos ativos, que foi o que nós fizemos antes do decreto para tomar a decisão, né, do distanciamento social. Então, casos ativos para 30 dias, nós temos que, sem a supressão de fluxo, nós teremos 606 casos ativos. E com a supressão, nós teremos ainda, porque a gente não consegue, né, a gente não consegue conter todos, né, principalmente os assintomáticos, então nós teremos aí 282 ativos. Isso é uma projeção para 30 dias. Quando a gente faz a projeção para 30 dias, a gente tem que se preocupar também com os leitos de UTI, porque é isso que determina, né, se nós devemos abrir ou não o comércio. Então, nós fazemos projeções de leitos clínicos e de UTI, visto que nós estamos no interior, e o interior, ele não tem, né, uma oferta muito grande desses leitos. Então, nós temos que nos preocupar com isso, porque nós temos aí uma população de 25 mil habitantes, um pouco mais de 25 mil habitantes, então nós temos que pensar nessa população, caso ela venha necessitar de um leito hospitalar. Então, a projeção que nós temos hoje para 30 dias é que, sem a supressão de fluxo, nós teremos aí uma necessidade de 34 leitos, e com a supressão, a nossa necessidade passa a ser de 15 leitos de UTI. Para leitos de enfermaria, nós temos, sem supressão, 47 leitos, e com supressão, 21 leitos de enfermaria. Então, essas são as projeções para 30 dias. Mas quando nós fizemos as projeções, nós já chegamos a ter projeção para a necessidade de 48 leitos de UTI. Então, são esses dados que norteiam as nossas ações, porque nós temos apenas o regional está para 11 municípios, e nós sabemos que se 34 pessoas necessitarem de leitos de UTI, nós não vamos encontrar esses leitos, né? Nós sabemos que uma porcentagem da população, ela será assintomática, né? Então, as estatísticas, elas falam que 80% serão assintomáticos, né? Nós temos ali que 15% eles vão precisar de leitos de enfermaria e 5% vão precisar de leitos de UTI. Então,
São esses dados, tudo que nós trabalhamos são baseados em dados, assim como toda a ciência, né? Então, assim, a gente precisa ter dados para se basear. Senão, como que nós vamos traçar os nossos objetivos, planejar ações, né? Por isso que a gente tem que se pautar do que tem publicado até hoje. É nisso que a gente tem feito. Nós temos estudado, nós temos visto cidades, países que se nortearam dessa forma e que tomaram decisões rápidas, né? E conseguiram passar da pandemia com o menor número de mortes. E essa é a intenção da saúde, né? Essa é a nossa intenção nesse momento, de passar essa pandemia com o menor número de mortos, né? Perfeito, perfeito. E, Silvana, como é que o fechamento do comércio pode influenciar na redução do número de casos no nosso município? Assim, Jorge, quando a gente fala que o fechamento, ele ajuda, é da seguinte forma: o vírus, ele é altamente contagioso, né? Então, assim, a gente tem aí proporções de que uma pessoa contamina outro número de pessoas e assim vai se propagando. Então, quando a gente fala no fechamento do comércio, pensando que, e deixando só o essencial, pensando que a população entenda que ela só deve sair de casa para procurar um serviço essencial. Se ela realmente necessitar comprar alguma comida no mercado, se ela precisar comprar algum medicamento na farmácia, ou precisa procurar um serviço de saúde, nessa situação. Por quê? Porque quando o comércio está aberto, a movimentação de pessoa é muito grande. Muitas pessoas procuram, né, a sede aqui para poder, para fazer compras, né, muitas vezes compras que nesse momento não são essenciais. E o que acontece? Quando a gente até vê muitos comerciantes, eles falando a questão de terem cuidados, de melhorar a questão de infraestrutura, né, de como vai receber o cliente, a gente entende que ele pode fazer isso, mas eles estão pensando somente no seu comércio, né, na sua caixinha, e nós, como profissionais de saúde, nós temos que pensar em todo o município. Então, quando a gente pensa que o comércio está aberto, a gente tem que pensar como que essa pessoa vai chegar até a sede. Ela vem da zona rural, dentro de carros fretados, e muitas vezes vem 4, 5 pessoas de famílias diferentes. Então, são 4, 5 pessoas expostas a contrair o vírus e levar para a sua residência. A gente vê que a pessoa, ela vai passar por vários comércios, né, e nessa movimentação pode existir a quebra ali da precaução, né, como a gente tem visto, que é difícil a gente se reeducar. A gente tem visto o quanto é difícil você ter o cuidado de não tocar a máscara, você ter o hábito de usar o álcool gel, né, de lavagem de mãos, o hábito de não cumprimentar a pessoa como antigamente, de que você tinha costume de chegar, de apertar a mão, de dar um abraço, dar um beijo, e a gente vê que às vezes isso involuntariamente acaba acontecendo, quando a pessoa vai perceber, ela já fez esse cumprimento. Então, pensando nessas falhas que nós decidimos por esse decreto em fazer o fechamento, porque se nós permitíssemos esses tipos de falhas, o número nosso de assintomático, que já era grande, poderia aumentar consideravelmente, e com isso passando a ter os casos sintomáticos, né? Então, a gente vê através de estudos que o controle das pessoas assintomáticas é muito importante nesse momento, né? Quando a gente já identifica casos positivos, a gente consegue controlar os assintomáticos, a gente consegue ter mais sucesso nas ações do que, né, não enxergar esses dados, né? Porque até o momento não tivemos pacientes graves, né? Internados em UTI, nós não tivemos ainda, mas se nós formos esperar chegar a esse tipo de paciente, nós não vamos conseguir mais controlar a situação do município. Então, nós já temos municípios vizinhos que já tiveram mortes, graças a Deus nós não tivemos. Então, a nossa preocupação é essa, em controlar os assintomáticos. Então, a gente, no momento, nós enxergarmos que pecar nesse sentido de deixar o comércio aberto, existindo essas falhas, poderia comprometer muito a saúde do município. Correto. E, coordenadora, quando a população iraquarense poderá retomar, né, as atividades adaptadas, digamos, ao novo normal, tendo em vista o número crescente, né, de casos aqui em nossa região? Retornar ao normal, quando a gente fala retornar ao normal, tem muitas pessoas que pensam que retornar ao normal é estar com o comércio aberto.
né? Então, existem muitas cidades que, teoricamente, retornaram ao normal, porque estão com o comércio, está com as atividades todas normais. Para nós, retornar ao normal seria retornar com segurança, com dados de que não colocasse a nossa população em risco de vida, né? Em risco de morte, na verdade, em risco de necessitar de um leito de UTI e de vir até óbito. Então, assim, falar em dias exatos, né, eu não tenho como falar. Nós estamos analisando dados, vendo medidas que para que possamos tentar retomar, mas, assim, é importante que a população entenda que nós tivemos várias cidades e até países que fizeram a retomada e tiveram que recuar, porque o número de casos aumentaram muito. Então, tudo isso nós temos que ter muita cautela, e é isso que nós estamos estudando, analisando, para ver como vai ser essa retomada, mas, assim, nós temos que ter os pés, né, firmes de que pode acontecer de ter essa abertura, né, que seja parcial, que seja com muitos critérios e que talvez necessite de recuar, porque nós temos, como eu falei, né, nós da equipe técnica, a gente tem buscado se espelhar em municípios ou em cidades que tenham seguido realmente o que estão dentro dos protocolos, o que está dizendo os infectologistas, os estudos, né? E a gente, até o momento que a gente trabalha em cima de evidências, né? Então, assim, trabalha baseado em evidências. As evidências que nós temos até agora é que nenhuma cidade, nenhum país conseguiu passar a fase, né? A fase de pico, passar a pandemia sem fazer o distanciamento social. Então, nós temos países, cidades que atuaram no início, né, levaram em consideração os dados. Então, no começo já fizeram o distanciamento, já, né, fizeram medidas rígidas e conseguiram controlar e conseguiram passar a pandemia, sair da pandemia com o menor número de mortos. E nós temos países, temos cidades também que ignoraram esses dados e foram reabrir comércio, foram levar a vida, como eles dizem, normal, e estão sofrendo. Por quê? Porque aumentou muito o número de mortos, né? E quando a gente pensa em número de mortos, a gente tem que pensar que nós estamos numa cidade pequena, de 25 mil habitantes, então que uma dessas estatísticas pode ser algum familiar meu, né? Pode ser um irmão meu, pode ser um primo, um tio. Então, a gente se preocupa muito com isso, porque a gente sabe que essas medidas restritivas, elas são dolorosas para a economia. Nós temos aí um comitê que, né, a gente tentando trabalhar ações que pudesse, né, andar a economia e a saúde junta, mas chegou um momento em que nós não temos mais essa condição, né? Nesse momento, ou a gente toma medidas rígidas, medidas duras para preservar vidas, ou nós vamos salvar a economia, mas poderemos daqui a um mês estar com um número grande de mortos, e dentre esses mortos, alguém da minha família ou da sua família. Então, a gente tem trabalhado no intuito de preservar vidas, a gente tenta explicar isso, muitas vezes nós somos muito questionados, mas até o momento, a equipe técnica, ela tem buscado isso, né, preservar vidas. Graças a Deus, a equipe técnica que hoje está à frente do município, são todos muito comprometidos e responsáveis, né, com a sua profissão, e não temos ninguém político, graças a Deus. Todos têm a mesma linha de pensamento, né? Então nós temos uma linha que nós temos que fazer pela saúde do município, né? Então o nosso papel é esse, nós somos técnicos da saúde, nós não somos técnicos em economia. Então, nesse momento, existem duas vertentes, né? Existe a saúde e existe a economia. Então, nós vamos mostrar quais são as ações que devem ser tomadas pela saúde, pensando em preservar vidas. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para mostrar isso, né? E a gente sempre apresenta ao comitê, né, que essa é o que foi decidido tecnicamente, como deve fazer tecnicamente, né? Então, muitas vezes a gente vê muitas comparações, né? Município tem um número maior de casos e está com comércio aberto. Então, assim, nós não estamos aqui para criticar nenhum município e nem para estar comentando, mas como eu falei, nós estamos nos espelhando em municípios, em cidades e países que tiveram sucesso. Nós estamos aqui trabalhando em cima de estudos, de dados, de locais que tiveram sucesso.
né? Então, essas são as nossas medidas, pensando em passar essa pandemia com o menor número de mortos. Perfeitamente. A gente sabe da polêmica também com relação aos exames, né? O pessoal tem falado muito na questão do RT-PCR, que é o famoso LACEN. Quais os critérios que são adotados para a realização tanto do teste RT-PCR e do teste rápido? A decisão de escolha do teste que nós fazemos é o que está determinado pelo protocolo do Estado, é o que está determinado pela literatura. Então, assim, o que está hoje determinado em protocolo é que a pessoa que ela apresenta sintomas e a gente consegue identificar que ela está entre o 3º e o 7º dia, ela tem indicação de coleta do SUAB, que é o cotonete, né, que é o RT-PCR. Passados 7 dias, eu posso fazer a coleta, porém o risco desse exame dar um falso negativo, ele é grande, porque com o tempo, a carga genética do vírus que fica, né, na nasofaringe, ela diminui significativamente. Então, o paciente pode ter tido a doença, eu faço um exame de SUAB em tempo que não é oportuno, acima de 7 dias, e esse exame vai vir negativo, mesmo a pessoa tendo a doença. Então, para o RT-PCR, a indicação é de 3 a 7 dias de início de sintomas. Já o teste rápido, a indicação dele é acima de 7 dias de sintoma, né? Então, de 7, preferencialmente aí no 10º dia. Então, se a pessoa procura a gente e ela já tem mais de 7 dias de sintomas, nós não vamos indicar a coleta do SUAB, nós vamos indicar o teste rápido. Porque se eu faço, a mesma coisa acontece com o teste rápido. Se eu faço o teste rápido antes de 7 dias de sintoma, acontece também de ter um falso negativo. A pessoa, ela tem a doença, só que, porque eu estou coletando em um tempo fora, né, não é um tempo oportuno, pode acontecer de dar um falso negativo. Então, a escolha do teste vai depender do tempo de sintoma, tudo isso é analisado. Né? Não é assim, a pessoa chega e eu falo, você vai fazer o PCR, não, você vai fazer o teste rápido, não, existem critérios. A única população, assim, que está liberada a fazer o PCR fora do tempo de sintomas são os profissionais da saúde, porque eles estão expostos, né, todos os dias. Então, o profissional da saúde que tem contato com o caso confirmado, eu posso fazer o SUAB. Tá, ele está em protocolo. Então, tanto eu posso fazer o SUAB desse paciente. Fora isso, eu tenho que seguir a nota técnica do Estado, eu tenho que seguir os protocolos, em que ele tem que ter sintoma, tem que ter síndrome, né, gripar, para eu poder indicar o SUAB. Perfeitamente. Coordenadora, tem um questionamento que até é muito polêmico, mas que é bom até esclarecer. Vamos supor que uma pessoa faça um teste rápido hoje, né, ela dê positivo. Por quantos dias depois, mais ou menos em média, se ela fizer o teste rápido, pode ocorrer de dar negativo no teste? O teste, então, tem estudos, né, tudo é muito novo quando se fala em questão do coronavírus, em questão aí da imunidade, se ela é temporária, qual o período que ela permanece, tudo isso está ainda em estudo. O que a gente tem observado e tem lido é que a imunidade, ela não se sabe o período. Então, nós temos casos de pessoas que nós fizemos testagem semanalmente, e ela titulava IgM, e depois, de 3 semanas, ela passou a não titular nem IgM nem IgG. Então, em nenhum momento nós conseguimos captar a imunidade, né, a memória, que seria o IgG. Tem pessoas, tem estudos que falam que pessoas que titulam o IgG, e já tem estudos que depois de 3 meses essa pessoa também deixa de ter essa imunidade, né, essa memória no organismo. Então, em tempos, definir dias, não dá para a gente definir, mas isso tem acontecido, isso, né, nós já tivemos, assim, conversa com outros laboratórios de referência na região, nós já buscamos conversar com alguns laboratórios, né, com alguns biomédicos, que eles também têm observado isso e têm passado por situações, né, como nós também passamos. O problema é que quando se fala de saúde pública, quando se fala da Secretaria Municipal, todos apontam, mas todos os laboratórios também têm passado por isso em questão de testar, ter um teste rápido positivo e depois de alguns dias aquela pessoa testar negativo.
Então, não se sabe ao certo o tempo de permanência, né, da memória imunológica para o coronavírus. Isso não tem ao certo ainda na literatura, estão ainda em fase de estudo, e a gente tem se pautado sempre nesses estudos, né, como eu te falei, é tudo muito incerto ainda. E, coordenadora, como é que esses testes rápidos ajudam nos dados epidemiológicos do município? Os testes rápidos, eles servem para nortear as nossas ações, né? Para a gente, a questão não é o diagnóstico, assim, diagnosticar, porque nós não temos condições de testar toda a população, os 25 mil habitantes, né? Então, hoje, se nós tivéssemos como testar todos, nós testaríamos todos, saberíamos quem está contaminados e instituiríamos o isolamento para essas pessoas. Então, nós não temos como fazer isso. Então, hoje, os testes rápidos norteiam a gente nas ações. Então, hoje, a gente consegue identificar uma pessoa e, através daquela pessoa, a gente fazer ali um inquérito, né, fazer uma investigação e aquela família a gente conseguir isolar, porque nós não temos teste rápido para todos. Mas, a partir do momento que eu sei que em um domicílio eu tenho uma pessoa positiva e tem outras pessoas que já, né, convive ali diariamente, então o que a gente faz? A gente seleciona quem vai fazer o teste, então a gente busca sempre grupo de risco, né, se é uma pessoa hipertensa, diabética, se está gestante, se é uma criança, essas nós, né, vamos sempre dar prioridade para testar. Mas se não tem esse grupo dentro daquele domicílio, nós vamos dependendo da nossa disponibilidade, testar uma única pessoa. E essa pessoa testando positivo já é suficiente para a gente isolar aquele domicílio, né? Porque para a gente o importante é o isolamento. É claro que eu tenho que identificar, mas muitas vezes a pessoa que testa positivo, ela acha que todos têm que fazer o teste, que a família toda tem que fazer o teste. Nós não temos condições de testar todos. Mas a testagem para a gente serve para nortear, porque a partir do momento que eu sei que naquele domicílio tem um positivo, eu isolo toda aquela família. Né, isolando a família, eu consigo impedir, bloquear a cadeia de transmissão, e isso é muito importante para a gente, né, então a gente tem trabalhado dessa forma, né, nós não temos teste para todos, e a gente tem tentado utilizar da melhor forma possível os testes que nós temos, mas pensando mais do que diagnosticar para a população, como muitas vezes elas querem, né, mas sim traçando ações que serão que terá mais benefícios no bloqueio da cadeia de transmissão. Perfeito. Para a gente encerrar, coordenadora, a gente tem visto muito nas redes sociais pessoas que dizem, né, que são os profissionais da saúde que estão contaminando o município. A pergunta é, como é que a Secretaria de Saúde tem visto esse tipo de comentário? Nós profissionais da saúde, nós ficamos, assim, bastante chateados, tristes, porque, na verdade, não somos nós que estamos contaminando, na verdade, nós servimos como evento sentinela, né? Nós somos os profissionais que mais estão expostos e são os profissionais que, seguindo as notas técnicas e os protocolos, eles são os primeiros que devem ser testados, justamente por estarem na linha de frente. Então, nós começamos a testar pelos profissionais da saúde, e aí passamos a identificar algumas pessoas que estavam contaminadas, e assim, testando os contatos. Mas nós identificamos, muitas vezes, na família do profissional de saúde, que tinha pessoas ali que já tinham IgG, então, ou seja, era uma pessoa que, né, provavelmente, ainda não se, né, como eu te falei, o coronavírus, a questão de imunidade, não temos nada certo, mas seguindo, né, o fluxo normal aí da imunidade, seria a pessoa que teria se contaminado primeiro. Então, na verdade, nós descobrimos que aquela família estava contaminada porque testamos o profissional da saúde, porque ele era uma pessoa que estava na linha de frente e que tinha indicação de ser testado primeiro. Mas, na verdade, ele foi contaminado por alguém da família, né? Mas, assim, acontece também do profissional se contaminar no trabalho. Isso pode acontecer. Mas não que o profissional, ele está contaminando o município, não, ele serve de evento sentinela, porque nós temos que estar sempre testando os profissionais, e com isso sobe aquele alerta do profissional que é contaminado. Mas, assim, deixando claro que não somente os profissionais da saúde estão sendo testados,
né, nós estamos testando os contatos e agora, como eu te falei, essa nova logística, porque nós não temos teste para todos, então nós vamos promover o isolamento e vamos ver o grupo de risco, as pessoas que devem ser testadas. Também já temos ideias, né, vamos colocar em prática aí, mais tardar semana que vem, de fazer a amostragem nas comunidades. Então nós vamos pegar uma quantidade de teste para fazer aleatório nas comunidades, para a gente saber como está a circulação do vírus no nosso município. Então, a questão de que os profissionais deixa a gente triste por isso, porque nós estamos exercendo um trabalho essencial em que nós não podemos deixar de ir, né, nós temos o compromisso com a nossa profissão, nós fizemos um juramento, então eu não posso simplesmente falar, não vou trabalhar, eu tenho que ir. Hoje, se fôssemos para fechar até o essencial, se fosse para fechar um mercado, uma farmácia, você consegue fechar, mas você não consegue fechar um hospital, você não consegue fechar uma unidade de saúde. Então, o profissional de saúde, ele não tem como parar, ele está na linha de frente, ele é o primeiro mesmo que tem que ser testado, né? Tem que, de certa forma, dar uma proteção a essa pessoa, porque senão quem vai cuidar das pessoas que chegam procurando o serviço? Só querendo falar um pouquinho, Jorge, a questão do isolamento, eu vou aproveitar aqui a oportunidade, porque também acho que é muito comentado, né, a questão do isolamento, como que a gente deixa, dar a alta para esse paciente. Então, o isolamento, ele também é determinado em protocolo. O protocolo, ele diz que a pessoa que testa positivo, se ela não tem sintoma algum, ela deve permanecer em isolamento por 7 dias. Agora, caso ela apresente algum sintoma, esse isolamento ele passa a ser de 14 dias. E essa pessoa ela vai ser liberada, não necessitando de uma contraprova, não necessitando de um outro exame. Isso está em portaria, em decreto, está no protocolo do Estado, está em nota técnica isso. E também a questão, e quem testa negativo, quando eu faço um teste rápido que ele dá negativo, também a nota técnica do Estado diz que essa pessoa ela precisa ficar 14 dias em isolamento, né? Então, quem testa positivo, subtende que pelo menos há 7 dias ela já está contaminada. Então, 7 dias que ela já está contaminada, porque que o exame conseguiu detectar, mais 7 dias de isolamento, aí 14 dias que é, né, o período de transmissão. Já a pessoa que testa negativo, nós não sabemos se ela está na janela imunológica, se ela foi contaminada um dia antes ou 2 dias antes. Aí, por conta disso, essa pessoa fica 14 dias em isolamento. Na fase nossa de decreto, o que a gente leva em consideração? Se essa pessoa, ela desenvolve ou não uma atividade essencial. Porque também está na nota técnica, a pessoa que desenvolve uma atividade essencial, ela não pode fazer esse resguardo de 14 dias. Ela retoma o trabalho, mas assim, redobrando seus cuidados com EPIs, né? Ela tem que ter mais atenção com o uso da máscara, com o uso do álcool gel, com todas as precauções. Porque senão, como ficariam os hospitais, as unidades de saúde, que a todo momento nós estamos tendo contato com casos positivos, né? Então, por isso que a pessoa que desenvolve atividade essencial, os profissionais da saúde, eles não fazem esse isolamento de 14 dias, caso o teste dele dê negativo. Ele retorna ao trabalho com essas precauções. Se a pessoa não desenvolve uma atividade essencial, aí sim ela faz o isolamento de 14 dias. Perfeitamente. Bom, eu acho que foi bem esclarecedor para a população, não é? A gente coloca à disposição também a Secretaria de Saúde e todo o nosso serviço. Silvana, muito obrigado mais uma vez por ceder esse tempinho para a gente. Você quer deixar alguma consideração final para a população? Quero sim. Antes, eu só vou complementar um pouquinho a entrevista, assim, a questão dos assintomáticos, né? Como eu falei da questão do controle com os assintomáticos. Antes, os estudos falavam que 80% aí seriam assintomáticos. E nós tivemos agora, em julho, no início de julho, né, a maior pesquisa brasileira sobre o Covid-19, que foi feita pela Universidade de Pelotas, em que ela conseguiu provar, né, o contrário. Na verdade, eles conseguiram testar, entrevistar pessoas de todos os estados, né? Eu não sei aqui a quantidade exata de pessoas, foram feitas em 3 fases, mas o que perceberam é que somente 9%, pelo menos no Brasil, são assintomáticos. O restante, eles são sintomáticos leves ou sintomáticos, né, moderados e graves. Então, muitas vezes, um sintoma leve passa despercebido e a pessoa acha que ela não teve sintoma.
Então, não é verdade. Então, às vezes ele sente uma dor de cabeça, às vezes uma tosse, alguma coisa assim que ele acha que não é do vírus, né, e que foi constatado que assintomático mesmo, somente 9%. Então, a grande maioria, ele tem algum sintoma, mesmo que leve, né, e nós temos que ficar muito atento a esses sintomas, porque a partir do momento que ele tem sintoma, o isolamento dele muda, né, o isolamento dele deixa de ser 7 dias e passa a ser 14 dias. Acho que é isso, assim, Jorge, eu queria mesmo agradecer a oportunidade, né, de esclarecer um pouquinho, dizer que a Secretaria Municipal de Saúde, ela está à disposição. A você o nosso muito obrigado, e lembrando que caso você tenha alguma sugestão, alguma reclamação e queira expor nos nossos jornais, é só entrar em contato conosco pelo número 759-9701-7718. Teremos o maior prazer em poder e ajudar a sua comunidade, o seu bairro ou, quem sabe, a sua cidade. A você o nosso muito obrigado e até a próxima. Problemas em sua comunidade ou bairro. No Brasil, mais de 60 mil pessoas já morreram por causa da doença. Acontecimentos. 58 anos de emancipação política. Sugestão de reportagens. Entre em contato com a nossa equipe. A informação e o entretenimento levados a sério. Iraquara News TV. O maior portal de notícias da cidade. Oi, aqui é Maria Clara Rossini, eu sou repórter da revista Super Interessante e eu queria mandar um abraço, um beijo para o Jorge Santos e toda a equipe da Iraquara News TV. Um beijo e muito sucesso para vocês!